sou a Márcia Regina, aqui da Cadmon, e essa semana nós falaremos sobre sofrimento. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nessa semana, teremos então o nosso diálogo sobre autoestima e sofrimento com Carlos Drummond de Andrade e Friedrich Nietzsche. No poema de Drummond, eu quis pegar um poema de Drummond, primeiro que a gente está às vésperas de comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então a Cadmon essa semana pega para fazer essa memória que é tão importante a um movimento filosófico e cultural brasileiro e que tem grande influência na psicanálise. Então eu quis trazer Drummond e eu trouxe Nietzsche porque ele é dos autores, talvez o que melhor reflita e que vai ter uma grande influência em toda a filosofia do século XX sobre o que nós pensamos sobre sofrimento. A pedra no meio do caminho, no poema de Drummond, ele é o próprio sofrimento. O autor ainda diz, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Na vida, então, desses olhos cansados. Cansados por quê? Os olhos se cansam por quê? Os olhos se cansam porque vêm. E o que esses olhos estão vendo? Né? Sofrimento, então, ele não se encomenda. Ele vem. Ele é parte desse processo que a gente chama de existência. O sofrimento é um elemento da natureza da história humana. Talvez, então, a grande questão aqui não seja como evitar o sofrimento, mas como administrar o sofrimento. E uma analisando a minha essa semana, ela prefere que eu não diga o nome dela, mas tendo visto o vídeo, né, onde eu falei de autoestima, ela me enviou a seguinte pergunta: como ter uma autoestima saudável diante das dores e sofrimentos que me foram impostos pelos últimos tempos? E eu achei uma magnitude na própria pergunta, né? Porque essa pergunta ela já é um ato de rebeldia, ela já é um ato de resiliência em relação ao sofrer. E rebelar-se com o sofrer, ele não é uma revolta com o fato que te fez sofrer, mas há uma decisão que eu não vou ficar ressentindo aquele fato. Nossa, ressentir, sofrer, então vamos colocar cada item no seu lugar, né? Então, para o Nietzsche, ressentir é a vivência da fraqueza e da automutilação. O ser ressentido, ele não se conforma porque ele sofre. Ele se acha um grande injustiçado no processo e aí ele fica, inclusive um processo compulsivo, posso até afirmar obsessivo, revivendo esse sofrimento, logo ressentindo, sentindo diversas vezes. Para o Nietzsche, então, o ressentido ele terceiriza essa dor e ele se submete a essa dor. Ele não vive a dor, ele se submete. E ele se acha o grande injustiçado da história, né? Então, em um mundo onde tem tanta gente ruim, porque Deus levou minha avó que está com 99 anos, né? O ressentido, ele não entende que a morte é um processo natural da história e da existência humana. Para ele, a morte é uma afronta contra o seu próprio ego. Assim, para o Nietzsche, então, a forma como eu lido com o sofrimento é o reflexo da autoestima. Primeiro, para a gente lidar com o sofrimento, eu tenho que reconhecer o nosso direito de sofrer. E no caso aqui da minha analisanda, eu quero falar para ela
que ela tem o direito de chorar os seus cadáveres. É justo ela chorar os seus cadáveres. Que triste a história de um ser humano que se parte e ninguém vai chorar por ele. Isso tem sido confundido no nosso mundo contemporâneo, narcisista, de vitória, de toda uma filosofia da gratidão e de uma gratidão muito furada, entendeu? Agradeço o Covid porque fez um mundo melhor. Não, eu não agradeço o Covid, certo? Eu quero pensar como eu estou vivendo este Covid. Qual é o impacto do Covid na minha história? Então eu tenho que viver, refletir, ressignificar essa dor usando o meu todo. Então eu não tenho o direito de diminuir a minha dor, tampouco de diminuir a dor do outro. Então, obviamente que eu pretendo fazer um vídeo ainda falando sobre autoestima e gratidão. A gente entender o que é gratidão real e o que é um opioide barato vendido por psicologia de banca de jornal, tá? Embora não, porque banca de jornal tem revistas ótimas. Psicologia qualquer. Então, temos que viver, refletir e ressignificar essa dor. E eu faço isso vivendo o meu todo. Quando eu entendo o impacto da dor e do sofrimento da minha vida. Até hoje, eu sinto falta de pessoas que partiram da minha vida. Entendo que minha vida vai continuar, mas eu também entendo que existe a ausência delas. Tá? E isso serve para qualquer ser humano. Entendemos a dor, entendemos o sofrimento, entendemos a ausência e a partir disso a gente ressignifica a nossa história, a gente ressignifica essas pessoas, a gente ressignifica as nossas doenças, as nossas intempéries e a gente continua vivendo. Quem faz isso? A nossa autoestima. Porque a gente entende que apesar de... Aí lembra um pouco o Chico, né? Chico Buarque. Apesar de, a gente continua vivendo o dia a dia. O Chico diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da angústia, enquanto eu tiver vida, eu ainda tenho esse dia a dia. Eu ainda tenho a possibilidade de alegrias, felicidades, de felicidade por aí vai. No senso comum, a gente fala muito em indivíduo conformar-se. E eu gosto muito desse termo, porque conformar-se me lembra duas coisas. Primeiro, a palavra conforto. Confortar-se. Conforto, o primeiro conforto da criança é no colo da mãe. Então, quando a gente se conforta com a dor, com o sofrimento, é porque de alguma forma nós recriamos o colo materno pelo mundo, pelas pessoas, na nossa própria história, na nossa existência. E também porque conformar-se é adquirir uma forma. A semana passada, no vídeo anterior, nós falamos sobre Montesquieu, e Montesquieu fala que nós somos muitos. Então, o ser humano que se conforma, que adquire uma nova forma, ele se entende como um ser em mudança, como um ser que agora é outro, né? E a forma de alguém que sofre, a forma de alguém que superou o sofrimento, mas nunca a forma de quem é vítima dele. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, tá passando aí as redes sociais, colabora com a gente com temas para que a Cadmon possa dialogar com a sociedade sobre saúde mental e os principais temas do momento. A todos vocês, uma excelente semana, paz e bem.